Olá, eu sou o César Brode, diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute para a América Latina. Esse é o 7º vídeo de uma série que o pessoal que está organizando o FOSDEI Lajeado me desafiou a fazer. É um vídeo bastante amador, confesso, falta muito para eu ser um youtuber, apesar de eu ter lido o livro do Rolandinho e do Bruno Bock, que é muito bacana. Até vou colocar a referência para vocês aí embaixo. Para quem quer se tornar um youtuber mais sério, certamente aquilo ali é uma excelente referência. Mas, para quem está acompanhando essa série de vídeos, na medida em que eles são lançados, amanhã é o dia do evento, então, dia 4 de maio, dia do FOSDEI Lajeado, que acontece na Univates. Como sempre, vocês vão ter os links todos aí embaixo falando disso, tá? Então, vocês ainda vão ter 2 semanas para estudar para a prova, que é no dia 18. Eu vou estar lá no evento, disponível para perguntas, para falar, inclusive, sobre parcerias com a LPI. Uma pergunta que o pessoal tem feito para mim, é até interessante, eu gosto de receber essas perguntas, porque eu trabalho com Unix desde ali o final dos anos 90, e especificamente com Linux a partir ali do final de 92, 93. Então tem certas perguntas assim que são bem desafiantes e bem inteligentes, porque me fazem realmente pensar nas respostas. Coisas que para mim assim já entraram meio na inércia. Essas perguntas me fazem pensar bastante a respeito. E uma pergunta que eu recebi agora na semana passada foi: por que vocês do Linux, do software livre, têm esse fetiche com a tela preta? Essa coisa aí antiguinha, fica me lembrando da história do DOS, antes do Windows ainda. Então assim, algumas coisas. Primeiro, procura saber aí na tua cidade de empresas de desenvolvimento de software, especificamente para a parte de automação de equipamentos, mas também para hospedagem e serviços web. Conversa com o pessoal. Para quem mora aqui em Lajeado, a Solis é um excelente exemplo. Entra lá, dá uma sapeada por ali e vê quanta gente está trabalhando com a tela preta. Claro, entra no link deles aí, pergunta primeiro qual um bom horário para visitar. Já visita em grupo, que fica mais fácil. Desculpa aí, Solis, não quero incomodar vocês, estou só usando vocês como exemplo, tá? Mas o próprio Núcleo de Tecnologia da Informação da Univates, que vai sediar o evento também, vocês vão ver muita gente trabalhando com as telas pretas lá. E a verdade é a seguinte, assim, ainda que para quem trabalhe com essa questão de desenvolvimento, a tela preta assim, é quase que uma comodidade, as coisas ficam mais rápidas quando a gente trabalha direto ali em contato com o sistema operacional. Existem muitas situações onde a gente não tem como ter um ambiente gráfico, como tem o computador, ou como tem até um mobile, assim. Primeiro, assim, imaginem situações limite, trabalhando com desenvolvimento de novos hardwares, onde vocês estão criando uma nova placa gráfica e daqui a pouco o ambiente gráfico, por alguma razão qualquer, pode não estar disponível. Então vocês têm que voltar para a tela preta. Imaginem a parte de automação dos elevadores de um prédio que roda um Linux embarcado e que não é uma máquina assim extremamente pequena, que o espaço tem que ser muito bem utilizado, então não tem memória e poder de processamento para estar rodando um ambiente gráfico. A minha filha mais nova, Ana Luísa, ela trabalha na ThyssenKrupp e trabalha com sistemas embarcados, onde a situação é essa, de ter que trabalhar muito perto do kernel, do núcleo do sistema operacional, e o que tu vai acabar trabalhando também é com a tela preta. Imagine uma situação de daqui a pouco vocês estão olhando ali as oportunidades de emprego com software livre. Publiquei alguns links em alguns vídeos passados, então vocês vão se preparar para daqui a 3 anos trabalhar na SpaceX e participar daqui a pouco da missão que vai para Marte. Imagina se vocês perdem o contato com a internet, se daqui a pouco vocês não têm acesso à internet gráfica, à interface gráfica por algum motivo. Resumindo, em trabalhos assim, extremamente avançados de tecnologia, vocês vão precisar sim da tela preta. Por isso, os tópicos da prova Linux Essentials vão exigir que vocês tenham um conhecimento desse trabalho aí com o shell do Linux, com a tal da tela preta. Vamos lá ao assunto de hoje, então. Vocês já sabem, eu já passei os links para vocês, a gente está usando aí como base
o material fornecido aí livremente pelo grande Luciano Siqueira, já atualizado para a nova versão da prova Linux Essentials, a prova 1.5, que é a que vai acontecer aqui no FOSDEI, e daqui para frente será a prova que vai acontecer também. Pessoal, os grandes amigos aí da For Linux já entraram em contato comigo. Em junho eles terão as provas já na versão nova também. Mas vamos lá, tópico 5, segurança e permissão de arquivos. Passando aí pelo tópico, vocês vão ver aí que vai ter a questão da identificação com usuários, vai falar do usuário root, que a gente já falou um pouquinho, inclusive falamos assim que tem certos comandos que vocês não podem executar como usuário normal, vocês vão ter que pedir para o usuário sudo executar para vocês através do comando superuser, faça isso para nós, tá? O Luciano vai falar de mais uma série de coisas aqui, criação de usuários e grupos, a gente tocou um pouquinho nesse assunto, aqui ele avança bastante sobre isso, vai falar sobre as senhas Shadow também. Lembram que a gente num vídeo passado falou do arquivo etc password e eu mencionei que as senhas são armazenadas de maneira criptografada num arquivo Shadow. Então aqui o Luciano vai falar de novo sobre isso. E lembrando de novo, falou em configurações, falou na pasta, no diretório /etc, tá ok? Grupos de usuário, controle de permissões e propriedades de arquivo. E, de novo, como a gente sempre escolhe um assunto para falar, esse é o assunto sobre o qual eu vou falar hoje, tá? Rapidinho, lembrando aqui, eu também coloquei lá no brodtech.com/LE algumas dicas com mais um monte de links para vocês estudarem para as provas Linux Essentials. E já falei para vocês também que para pesquisar no texto fica mais fácil procurar o material em texto puro. Tá? Aqui, clicando aqui, ele vai baixar para vocês. Eu vou abrir isso daqui rapidamente num editor de textos, que está aqui, e eu vou fazer uma busca. Deixa eu só posicionar ele um pouquinho melhor aqui na tela. Vou fazer uma busca por Ctrl F aqui, /bin /bash. Por que eu faço a busca por /bin /bash? Porque aqui, tudo que começa com jogo da velha, exclamação, que o pessoal chama de hash bang. Hash você sabe, né? Hashtag, e bang é como a gente também dá o nome para o arquivo para o ponto de exclamação. Tá? Eu vou pegar um script qualquer aqui, tá? Vou pegar esse script aqui pequenininho, que é o script para quando uma pessoa está carente. Vou copiar, vou lá para dentro de um terminal, vou criar uma pasta chamada FOSDEI, só para não bagunçar com a minha pasta principal. Vou lá para essa pasta FOSDEI e vou criar um arquivo chamado carente. Então eu vou criar direto com o editor de texto. Das outras vezes eu usei o VI, dessa vez eu vou usar o editor chamado Nano. Tá? É um editor mais fácil. Vocês veem aqui que o Nano, logo nessa parte de baixo dele aqui, tem uma colinha de como usar esse editor de texto. Vou colar aqui dentro aquilo que eu copiei, aquele meu script, tá? E vou salvar. Para sair eu vou teclar Ctrl X, tá aqui embaixo, ó. Ctrl X, sair, tá? Ctrl X. Ele vai me perguntar, salvar o buffer modificado? Vou dizer sim, porque senão não vai adiantar nada. Nome do arquivo, carente.sh. Eu já posso executar esse arquivo invocando explicitamente o shell com sh e chamar o arquivo carente.sh. Qual é o seu nome, pessoa linda? Meu nome é César. Puxa, César, você está radiante hoje. Tá aí o nosso script, vocês podem olhar ali naqueles links que eu passei, dicas de como melhorar esse script, mas o que interessa para nós hoje é isso aqui. Se eu der um comando ls-l, só a listagem longa desse programa aqui, reparem nisso aqui. Tá
Tracinho na frente significa que isso daqui é um arquivo comum, ou seja, não é uma pasta, não é um link simbólico. Tá? Procurem ali no arquivo do Luciano também e nas dicas ali nesse arquivo texto que eu acabei de passar para vocês, o que é um link simbólico. Tá? E qualquer coisa, se fica dúvida, perguntem também. Mas os outros 3 pares de caracteres, RW traço, R traço traço, R traço traço. Isso são permissões de leitura, gravação e execução para o usuário, dono do arquivo, eu no caso, para o grupo, as pessoas que estão no meu grupo de usuários, importante quando vocês fazem administração de sistemas Linux e Unix e querem dividir os usuários em grupo, tipo, é o RH, o pessoal de vendas, os técnicos, etc. E por final, o universo, toda e qualquer pessoa que pode se conectar na tua máquina. Tá? Então, read é permissão de leitura, write de escrita e aqui não tem para nenhum deles a permissão de execução. Tá? Para eu mudar a permissão desse arquivo, eu vou usar o comando chmod, change mode, modifique o modo daquele arquivo. E eu vou dizer que o meu usuário U, a gente tem que pensar assim, UGO, usuário, eu, G, grupo, O, todos os outros. Tá? Então, agora vou dar um mais X para ele poder executar. Se eu der um ls-l de novo no meu arquivo, reparem que agora aparece aqui o X. Tá? Então, vamos supor agora que eu quero dar permissão de leitura, gravação e execução também para o meu grupo. Tá? Imaginem, num primeiro momento, eu só queria que o meu grupo lesse o que eu estou escrevendo para eles darem opiniões sobre o meu arquivo, sobre o que eu estou escrevendo. Agora não. Agora eu quero que eles também possam gravar nesse arquivo, escrever nesse arquivo e executar. Então eu vou fazer chmod, o grupo no caso então, e vou permitir que eles façam a gravação e a execução no arquivo. Tá? Reparem que eles já tinham a leitura, já tinham R, então não vou colocar isso. Se eu der um ls-l de novo, tá aqui, agora o meu grupo pode fazer isso. Tá? Agora, normalmente quem trabalha com Linux vai fazer o seguinte, eu quero voltar a permissão desse arquivo para só leitura, gravação e execução. Para mim, quero que o meu grupo apenas leia e escreva, e eu quero que todos os outros não possam fazer nada. Então posso fazer isso. Ó. chmod 760 o arquivo. Puxa, mas que diabo é esse 760? Vamos dar um ls-l. Reparem que está certo, tá? Eu posso escrever, posso ler, posso escrever e posso executar. As pessoas do meu grupo só podem ler e escrever. E quem é de todos os usuários não pode fazer nada. Ou seja, é uma segurança assim, bastante interessante. Qual é essa questão do que a gente chama de numeração octal para as permissões? É uma coisa que cai na prova Linux Essentials. Tá? Como é que a gente entende melhor isso? Eu tenho um truquezinho que eu uso bastante, que é a questão de que quando a gente precisa aprender alguma coisa, às vezes a gente usando uma outra ferramenta, a gente consegue aprender melhor. Então eu vou criar aqui no Google Drive uma coisa que todos vocês podem fazer, eu vou criar uma nova planilha do Google. Tá? Essa planilha eu vou chamar de permissões Linux, tá? Na verdade, qualquer... não é só Linux, tá? Então, vou chamar permissões Unix com um asterisco ali para facilitar a vida, tá? Eu sei que eu tenho... Vou começar aqui pelo meio, tá? Eu sei que eu tenho permissões do tipo read, do tipo write
e do tipo X, tá? Read, write e X. Então, vou até escrever aqui em cima. Read, ler, write, escrever, e vamos fazer assim, execute, executar, ok? Vamos melhorar aqui o tamanho dessas células. Eu vou selecionar todas elas, vou aumentar o tamanho para a gente poder enxergar tudo bonitinho. Também vou centralizar só por uma questão de firula, se eu achar o centralizador, né? Tá aqui. Vou centralizar. Ok. Maravilha. Agora, por que surge aquele octal? Pelo seguinte, a gente tem que pensar em modo binário. Quando a gente chama em modo binário, a gente pensa em potência de 2. Eu só tenho 2 números em modo binário, o 0 ou o 1. Então, na verdade, quando eu digo que pode ler, pode escrever ou executar, eu estou ligando um bit. Se o bit é 0, ele está desligado. Se ele for 1, ele está ligado. E eu vou posicionar isso, esse 0 ou 1. Então, se ele estiver nessa posição, vai ser 2 elevado a 0. Tá? Então, isso daqui, 2 elevado a 0, se ele estiver ligado, é 1. Porque 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Esse daqui é o 2 elevado a 1. Tá? Não quer dizer que o escrever vai ser 2 elevado a 1, vai ser o número 2. Não. Significa que eu liguei esse bit aqui, mas para eu representar posicionalmente, eu vou dizer que essa posição essa é a posição 0, essa é a posição 1, e essa daqui é a posição 2. Então aqui 2 elevado a 2. Opa, 2 elevado a 2. Tá? Por que eu já usei essa notação aí? Porque aqui eu vou escrever igual 2 elevado a 2, que já é um cálculo que eu sei que a planilha pode fazer. Aqui eu vou escrever igual 2 elevado a 1. E aqui é igual a 2 elevado a 0. Ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, nessa linha aqui, nessa célula aqui. Eu vou usar aqui dados e eu vou colocar validação de dados. Tá? E aqui eu vou colocar uma lista de itens. E os itens que eu vou colocar para esse primeiro aqui vai ser vai ser tracinho ou R, ok? E vou mostrar ainda um texto de ajuda em validação. Vou dizer assim, coloque R se for permitir a leitura desse arquivo. Ok? Salvar. Maravilha, vejam que agora aqui eu posso escolher R ou tracinho e tem uma validação aqui. Bacana, né? Show de bola. Vamos sair daqui e vamos copiar isso daqui para as outras linhas. E aqui eu só vou mudar, porque antes era R, aqui vai ser W, então vamos fazer um negócio assim bem autoexplicativo. Coloque W, se for permitir a escrita desse arquivo. E, por fim, nesse aqui, dados, validação de dados, coloque X, se for permitir a execução desse arquivo. Maravilha, está quase pronto. Agora eu ainda vou fazer mais uma coisinha, que é uma condição. Vou usar o if, tá? Que é um condicional. If essa célula aqui for igual a R, acho que tem que ser com aspas, se não for a gente testa. Se essa célula aqui for igual a R, então o valor aqui será igual a este aqui.
Se não for, vai ser igual a zero. Tá? Eu não vou somar o valor que está nessa coluna. Ok? Vamos testar? R4. Tracinho 0. Show de bola, né? Vamos copiar aqui. Vamos ver se a célula atualizou. Atualizou, ou seja, quando eu copio já vem bonitinho aqui, C7 e D7. Então aqui vamos tentar colocar esse arquivo para... eu quero só para leitura e só para gravação. Maravilha, o 4 e 2 estão configurados. Agora, qual é o valor que eu vou colocar naquele comando chmod que eu usei? Simples, o valor vai ser a soma disso tudo aqui. Tá? Então é daí que vem a notação octal do chmod. Então vou escrever aqui embaixo, octal. Eu vou juntar, vou mesclar essas células aqui só para ficar bonitinho. E aqui eu vou dizer que isso é a soma. Seleciono essas 3 células, fecho, ok. Então quando eu digo chmod alguma coisa, ler, escrever ou executar, conforme eu seleciono as coisas aqui, aqui ainda ficou o R lá, tá? A gente vai ter que alterar essa validação. Tá tudo com R aqui. Eu tenho que mudar essa validação, certo? Vamos fazer isso rapidinho. Dados, validação de dados, aqui é o W. Salvar. Opa! Eu não salvei, será? Dados, validação de dados, lista de itens, tracinho, W, colocar, W, salvar. Por que não foi? Vamos apagar e vamos criar de novo. Isso daqui vai ser dados, validação de dados, tracinho W, salvar. Agora sim, tá? Porque eu já tinha selecionado antes, por isso que ele não me deixou. Então, se eu apago, agora eu posso fazer isso. Dados, validação de dados, aqui então é o X. Eu tinha trocado no texto, não tinha trocado aqui em cima. Ok, maravilha. Agora X funcionou direitinho. Agora, claro, eu preciso trocar aqui, né? Então, aqui é o W. Vamos salvar. E aqui é o X. Vamos salvar. Tá aí, bacaninha, né? Então, o que eu vou fazer para vocês agora também, eu vou liberar, vou colocar um link aqui embaixo com uma planilha dessa que eu fiz mais completa, tá? Que vocês podem usar clicando em cada uma das células e descobrir o que entrou direitinho ali em cada uma das células. E tendo dúvidas, pergunta aqui, aparece amanhã lá no FOSDEI em Lajeado, conversa comigo, e tendo outras dúvidas, como esses vídeos vão ficar aqui independente de um evento ou outro, pode continuar perguntando aí nos vídeos que eu continuo respondendo, tá bom? No mais, é isso. Se não nos vermos mais por aqui, boa sorte aí nas provas do Linux Professional Institute. Um grande abraço.